Vamos lá então, pessoal, para a nossa discursiva de número 16. E hoje eu separei para vocês uma partezinha da biotecnologia que eu acho que vai bombar esse ano nos vestibulares, então é muito importante a gente dar uma ênfase, né? Principalmente pensando talvez aí nas discursivas. Então, olha só, queridos, a ideia aqui é trabalhar 3 técnicas biotecnológicas com vocês. O PCR, tá? A eletroforese e os testes de DNA. E vocês vão perceber que eles estão interligados, beleza? Então, nós vamos começar, né, com a técnica de PCR. Técnica de PCR. PCR é a primeira coisa que você tem que lembrar. Para que ele serve, né? Então, para isso, vamos tentar ajudar aqui. Ele tem a ver com esse P é de polimerase. Quando pensa em polimerase, eu quero que você pense lá da DNA polimerase, tá? Então, esse P está relacionado a polimerase. Então, tem a ver com a nossa linda DNA polimerase. Epa, para que essa enzima serve mesmo, pessoal? A DNA polimerase é a enzima que serve para a duplicação do DNA, certo? Lembra disso? Então, agora você vai voltar lá no comecinho lá da biologia A, ou melhor, da B, né? Quando a gente estudou a genética molecular. Bom, e esse C é de chain e esse R é de reaction, ou seja, é uma polimerase chain reaction que, na verdade, vai servir para duplicação de moléculas de DNA. Então, a técnica de PCR é uma técnica que permite duplicação de material genético em laboratório. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Essa técnica, ela é do final da década de 1980. Tá? Então, é relativamente recente. A química que desenvolveu essa técnica chegou a ganhar o prêmio Nobel por conta dela, tá? Porque ela é extremamente... Tudo que você vai fazer com DNA em laboratório, o primeiro passo é fazer cópias, para você ter bastante material, certo? Então, essa técnica de PCR é muito importante. Opa, escrevi errado aqui, né, gente? Duplicação do material genético, permite a duplicação. Então, eu tenho que fazer várias cópias, porque normalmente você tem amostras de material genético, então você não tem uma quantidade muito grande, então você tem que multiplicar isso em laboratório, certo? Muito bem, então a gente vai lembrar como que é feito esse processo em laboratório. Para isso, eu preciso lembrar com vocês que além da DNA polimerase, né, eu tenho que lembrar um pouquinho do que eu precisava para fazer uma nova fita de DNA. Então, lembra que a fita de DNA dupla hélice, né? Então, temos lá a nossa linda fita de DNA. Lembra do sentido dela, que vai ser importante você lembrar, né? Uma fita 3 linha, 5 linha, a outra 5 linha, 3 linha. Então, DNA é uma molécula de fita dupla e essas fitas são antiparalelas, belezinha? Tá. Aí, se eu quero duplicar essa molécula de DNA, o que eu tinha que fazer mesmo, pessoal? Eu tenho que pegar alguma coisa para abrir as fitas, certo? Para uma fita ficar aqui e a outra fita ficar aqui. Quem faz isso, naturalmente, nas nossas células é a helicase, tá? E aí vocês vão ver que em laboratório não se usa a helicase. Usa-se o que para abrir as duas fitas? Usa-se temperaturas altas. Então, eles aquecem o DNA a cerca de 95 graus Celsius e aí isso é suficiente para quebrar as pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos, certo? Então, a primeira etapa, tá, do PCR, a primeira coisa que vai acontecer no PCR é a quebra das fitas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar na imagem ali para vocês. E essa quebra, então, dessas fitas é pelo aumento de temperatura, ao invés de usar a helicase, né? Porque isso vai acontecer em condições de laboratório,
mais ou menos 95 graus, tá? Então, o DNA é colocado lá numa máquina chamada termociclador, e esse termociclador vai subir a temperatura, aí essa temperatura alta abre a fita, belezinha. Na segunda etapa, agora eu vou mostrar a imagem para vocês e depois a gente volta a desenhar aqui. Vem aqui no projetor comigo, ó. Aqui a gente tem, né, a fita. Você tá vendo que eu tenho uma sequência que vai ser copiada, tá? Pode-se copiar toda a molécula, mas normalmente pega-se trechos, né, do DNA para fazer essa cópia. Então, a primeira coisa você já viu ali, que é a desnaturação, aquecer brevemente para separar as fitas, tá? Então, ó, fez o aquecimento, separou as fitas. E aí vem a segunda etapa, que é chamada de anelamento. E aí, esse anelamento consiste em baixar a temperatura e é colocado na amostra um primer. O que é o primer? É uma sequência pequenininha de nucleotídeos, por isso que ele chama aqui de oligonucleotídeos iniciadores. É o primer. Ele se liga nas extremidades da fita, tá? Em duas extremidades aqui da fita, para que inicie-se a replicação. Para daí a DNA polimerase encaixar logo depois dele e fazer a cópia da fita, tá? Então, ó, resfriar para permitir que os oligonucleotídeos iniciadores formem ligações de hidrogênio com as extremidades da sequência alvo. Muito interessante você entender que daí de 95 graus resfria para mais ou menos 60 graus, que seria a temperatura ideal para que eles se liguem, para que formem as pontes de hidrogênio, né, para que os primers se anelem. Uma vez isso ocorrido, tá? Muda de novo a temperatura, por isso que a máquina chama-se termociclador. E aí, a DNA polimerase adiciona nucleotídeos à extremidade 3' de cada oligonucleotídeo iniciador, certo? Vamos voltar aqui para o quadro agora, pessoal. Então, assim, ó, você viu o aumento da temperatura, aí a segunda etapa, vamos colocar aqui, adição. Deixa eu colocar em azul. Diminui temperatura e adiciona-se os primers ou iniciadores, tá? E aí, esses primers, então, que são adicionados, vão permitir que a terceira etapa ocorra. A terceira etapa vai ser numa outra temperatura, muda a temperatura de novo, e aí entra a DNA polimerase. A DNA polimerase vai se ligar, lembrem disso, na extremidade 3' para preencher cada um dos nucleotídeos. Então, eu vou ter inicialmente, ó, vem aqui no meu desenho, um primer aqui, certo? Primers em verde, tá? E aí, eu tenho logo na sequência a DNA polimerase continuando aqui nesse sentido e aqui ela continua nesse sentido, beleza? Então, aqui em azul tenho a DNA polimerase fazendo a cópia. Então, o que precisa para duplicar DNA em laboratório? Eu preciso de uma máquina chamada termociclador, eu preciso de primers, então eu preciso saber minimamente qual é a sequência que eu quero duplicar, então precisa ter os laboratórios de biotecnologia, eles desenvolvem esses primers de acordo com os genes que eu quero copiar, tá? E também desenvolvem a DNA polimerase, que se liga sempre na extremidade 3' do DNA, belezinha? Tá. Um ciclo disso aqui, tá? Então, vem aqui na imagem de novo. Um ciclo disso aqui dura mais ou menos 2 a 3 horas para terminar a cópia, tá? Terminando, a máquina, normalmente eu não quero poucas cópias, né? Eu quero várias cópias. Normalmente faz-se 30 ciclos desse, para ter milhares de cópias desse DNA, para eu poder usar para que eu quiser. Tá? Para fazer várias análises. Claro que tudo vai depender do objetivo, beleza? Então,
Por que se faz isso, como eu falei para vocês? Para fazer estudo de identificação de paternidade, para fazer a famosa, como chama? Forense, me fugiu o nome, da perícia, tá? Para identificação de suspeitos numa cena de crime, né? Para fazer identificação, né, de DNAs encontrados, até mesmo nas espécies, né, na natureza, em fósseis que a gente encontra, tá? Então, tudo isso são amostras que a gente faz. Agora, a gente tem que... Cadê minha caneta? A gente tem que lembrar uma coisa, na verdade, não lembrar. Você deve estar ouvindo falar do PCR em tempo real, ou RT-PCR, né? E aí, talvez o vestibular tente fazer algum link, já que está se falando tanto de PCR para o teste da Covid-19, né? O que esse PCR tem de diferente do PCR que a gente aprende aqui, né, da técnica classe? O PCR em tempo real, ele é um pouquinho diferente, porque o objetivo dele é outro. Na verdade, eu uso no PCR de tempo real, eu uso a técnica de PCR, ou seja, de duplicação de material genético, de anelamento de primers, mas com outro objetivo, que é o quê? Usar um marcador fluorescente para poder identificar patógenos, para poder ver se naquela amostra que eu estou duplicando tem DNA de vírus ou de bactéria, ou se tem um determinado gene cancerígeno. Então, é para identificação de doenças mesmo, tá? É usado para identificação de diversas doenças genéticas e viroses, bacterioses, protozooses, etc. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, o que muda no PCR em tempo real. Então, vem cá um pouquinho, ó. Vamos desse lado aqui. PCR em tempo real, ele vai ter o mesmo objetivo, né? Então, o PCR eu vou ter duplicação de material genético da minha amostra, igualzinho, com emissão de luz fluorescente, tá? Caso haja o DNA procurado na amostra. Vamos ver se vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. Na amostra. O que eu quero dizer com o DNA procurado? O objetivo não é? O objetivo aqui é a identificação do material genético, de um material genético, né? De um material genético específico. Ou seja, vou usar o exemplo do vírus, tá? De um material genético específico, por exemplo, do SARS-CoV-2, o atual coronavírus. Eu quero detectar isso aí. Como é que se faz, então? Eu vou pegar, na verdade, a amostra, tá? Pega-se a amostra. E aí, nessa amostra, eu vou duplicar o material genético que eu tenho nessa amostra. Eu vou pegar uma amostra de tecido, né? Vou separar tudo que tem de ácido nucleico ali, tá? E vou tentar duplicar isso aí. Só que eu coloco um marcador fluorescente que se ligaria apenas ao material genético que eu quero. Então, no caso do coronavírus, como eles já fizeram, por isso que foi muito importante fazer o sequenciamento do genoma do coronavírus, foi o primeiro passo, né? Vocês devem se lembrar que isso foi super importante quando aconteceu. Então, eles sequenciaram o RNA do vírus. Ao sequenciar o RNA do vírus, foi possível saber qual é a sequência de bases nitrogenadas. E aí, os cientistas desenvolveram
os primers que se ligam a ele para poder duplicar, certo? Para saber a sequência que começa a duplicação. E desenvolveram também esses marcadores fluorescentes, que se ligam exatamente a trechos específicos do material genético do vírus. Então, caso o PCR comece a acontecer e esteja tendo a emissão de fluorescência ao duplicar material genético, é porque eu estou duplicando o material genético do vírus ali, tá? Então, funciona assim. No caso do coronavírus, vocês sabem que ele é um vírus de RNA, tá? E aí, sendo um vírus de RNA, isso o vestibular pode te perguntar. O PCR não duplica RNA, o PCR só duplica DNA. Então, o que tem que fazer para fazer um teste de PCR em tempo real para o atual coronavírus? Tem que ter uma transcrição reversa primeiro da amostra. O que é uma transcrição reversa? Pegar o RNA do vírus e transformar o RNA do vírus em DNA do vírus. Tá? Então, pega o RNA dele e transforma em DNA. Faz uma fita complementar, um cDNA, a fita complementar do vírus, beleza? Então, em laboratório, eles fazem a transcrição reversa disso aqui, tá? Para daí, isso daqui, né, ser a minha amostra. E aí, eu vou colocar os marcadores. Então, eu vou colocar aqui nessa amostra, então, uma sonda fluorescente que se liga ao DNA do vírus, no caso, ao material genético do vírus. Se ligou ao material genético do vírus, tá? Quando esse material genético começar a se copiar, a DNA polimerase, a hora que ela passar, ela arranca essa sonda. E ao arrancar essa sonda emite fluorescência. Deu para entender como é que eles percebem? Por isso que chama-se PCR em tempo real. Em 3 horas, com o exame acontecendo, eles, lógico que tem um equipamento que vai detectando essa emissão de fluorescência, tá? Conforme as amostras vão se duplicando. Quanto mais fluorescência, mais amostras do vírus eu tenho se duplicando ali. Tá certo? Então, aqui nessa imagem, acho que talvez fique mais claro para vocês, ó, essa daqui é a sonda que eu falei para vocês, fluorescente, chamada de Tachman. Ela tem um sentido 5 linha, 3 linha, ela se liga, tá? Então, aqui eu tenho o DNA do vírus, aqui já tá com o primer, tá? E aqui eu tenho a sonda fluorescente que se ligou. Aí o que vai acontecer? Ó, quem é essa aqui? É a DNA polimerase, pessoal. Ela se liga logo depois do primer e começa a fazer a duplicação. E aí ela vai arrancar a sonda, porque quando ela passar, né, conforme ela vai entrando, ela vai arrancando essa sonda. E aí essa sonda, ela se desfaz e emite a fluorescência. Tudo bem? Se não houver amostra do vírus, né? Essa sonda vai ter PCR ali, vai estar duplicando o material genético que não é do vírus. Então, não vai emitir fluorescência, a sonda não vai ter se ligado, né? Então, é isso que eles conseguem fazer. Então, é óbvio, pessoal, que não vai cair detalhes dessa técnica para você, jamais, né? Você ainda não é obrigado a saber isso. Porém, vamos voltar aqui, a ideia que eu acho que eles podem estar cobrando de vocês é o conceito de PCR. Como é que, se é um vírus, o PCR, como eu falei, ele é para duplicar DNA. E eu tô trabalhando com um vírus de RNA. Como é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer a transcrição reversa, a história da DNA polimerase, né, dela se encaixar. Então, na verdade, o que eu acho que eles podem trazer é a temática teste em tempo real e aí fazer uma pergunta mais básica mesmo em relação à técnica de PCR, né, contar essa historinha da fluorescência para vocês, tá bom? Que é isso que eu vou colocar lá depois para vocês responderem. Beleza, pessoal? Tá. Agora a gente vai chegar aqui na eletroforese, tá? Por quê?
Quando você faz um PCR normal, pessoal, depois que você fez várias amostras daquele DNA, eu vou poder, por exemplo, fazer a separação genética. Por exemplo, eu fiz várias cópias de um gene, tá? De um trecho, na verdade, de DNA, que tem vários genes, e eu quero saber quais genes são esses. Então, eu vou usar, por exemplo, a técnica da eletroforese. A técnica da eletroforese, ela vai separar fragmentos de DNA pelo tamanho. Não necessariamente precisa ser de DNA, mas é que eu tô falando de DNA aqui na aula, né? Mas existe eletroforese de proteína também, tá? Acho que, na verdade, a eletroforese é uma técnica que separa moléculas por tamanho usando carga elétrica, ok? No caso das moléculas de DNA, pessoal, o que a gente tem? A gente tem esse daqui é o equipamento padrão, deixa eu apagar aqui a luz para vocês visualizarem, né? Aqui a gente tem um equipamento, né, que vai ter um polo positivo e um polo negativo, um ânodo e um cátodo, vai ter uma solução tampão para equilibrar o pH aqui da solução, do gel, né? Vai ter um gel de agarose aqui e um suporte plástico. E aí eu vou colocar amostras do que eu quero que seja separado por tamanho. Pode ser o DNA, pode ser proteínas, pode ser aminoácidos, enfim. Aqui eu estaria colocando amostras de DNA, tá? E aí o que acontece? O DNA e as proteínas, por exemplo, têm carga negativa, tá? Então, o que vai acontecer? O DNA tem carga negativa por conta das ligações fosfato ali, tá? Daquelas ligações fosfodiéster, aqueles grupos fosfato ali, que dão esse caráter negativo aí para a molécula. E aí o que acontece? Quando liga-se a voltagem aqui do equipamento, né? Como o polo positivo está aqui embaixo e as moléculas são colocadas aqui em cima e elas são atraídas, como elas têm carga negativa, elas são atraídas para o polo positivo. E aí o que acontece? Quanto menor a molécula, presta atenção, quanto menor a molécula, mais ela consegue andar no meio do gel, porque ela é menorzinha. E aí esse gel de agarose, ele tem micro furinhos que permite a molécula atravessar, tá? Então, quanto menor a molécula, mais ela anda. Então, aqui em cima estariam as maiores moléculas, os maiores trechos de DNA, e aqui estariam os menores, certo? Então, ó, a migração das bandas no gel, bandas com maior peso molecular ficam na parte superior e bandas com menor peso na parte inferior, tá? E por que eu faço? Como é que isso aparece para vocês? Aparece nos testes de DNA e nas questões de genética. Então, eu já vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Essa imagem aqui é muito importante para você visualizar o resultado. O resultado, de novo, tem o fluorescência nos ajudando na amostra, tá? Porque essas regiões escuras aqui, não é que você está vendo o DNA, você está vendo um monte de moléculas de DNA que deixaram marcas aqui. É isso, tá? Que deixam as marcas de acordo com o tamanho em que elas têm, certo? Pelo deslocamento nisso aqui. E aí eu visualizo um teste de eletroforese, né? Justamente nessa luz ultravioleta, tá? Não precisa de microscópio, como a própria UFSC já colocou isso na sua prova e tá errado. Colocar que para avaliar, no caso ela colocou os testes de DNA precisam do auxílio de microscópio para ser analisado. O teste de DNA vai ser um resultado de eletroforese, tá, pessoal? Não precisa de microscópio, beleza? Então, olha só como é que isso tem aparecido para vocês nas provas. Talvez isso te seja familiar, né? UFSC 2019 tinha uma questão que trouxe uma eletroforese, tá? E trouxe aqui a legenda do que isso está significando para vocês, pessoal. Então, trouxe aqui, falava lá no texto que era para identificação genética, tá? De 2 genes que tinham 2 alelos, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, tá? E aí, dava a cor aqui da expressão dos alelos, amarelo, esse daqui verde, aqui lisa e aqui rugosa. Era das ervilhas lá do Mendel, né?
E aí, só que temos um problema. Quando eu tenho, agora eu vou ali pro quadro, vou aqui no quadro um pouquinho, para te lembrar de uma coisa bem importante nessa técnica aí da eletroforese. Eu posso ter, quando você tem genes alelos, esses genes, eles têm o mesmo tamanho, pessoal. Olha o problema. Se eu quero fazer, eu faço lá a técnica de eletroforese. Deixa eu só pegar as canetas aqui. E aí eu tenho a separação, então, dos trechos, né? Deixa eu só representar aqui a placa. Aqui, eles sempre vão colocar uma legenda para vocês com tamanho, tá? Colocando aqui, por exemplo, 1000 pares de bases, 800 pares de bases, 400 pares de bases, 200 pares de bases, é o número referente ao tamanho das moléculas, né? Então, imagine aqui, ó, que eu tenho aqui um indivíduo, tá? Que tem DNA nessa posição, indicando aqui que eu tenho o gene, né? Que mede 1000. Aqui, por exemplo, mede 800, né? E só. Esse outro indivíduo aqui, ele vai ter um trecho de DNA aqui e outro trecho de DNA aqui. Então, ele tem moléculas de DNA que têm, por exemplo, medidas parecidas ou não. Só que o que acontece? Você se lembra que quando eu estou falando de genes alelos, então, por exemplo, eu tenho um azão e um azinho, e esse gene aqui, por exemplo, o gene A, ele mede 800, independente se ele é azão ou azinho. Então, o que a UFSC cobra de vocês, e não foi a primeira vez? Como que eu identifico se os genes alelos têm o mesmo tamanho? Como é que eu faço para identificar se isso daqui é azão ou se é azinho? Eu sei que isso daqui é gene A, mas eu não sei se é azão ou se é azinho. Então, o que a UFSC traz é que eles usam enzimas de restrição para quebrar esses alelos, para poder diferenciar. Tá? Então, ele vai te falar no texto, por exemplo, vem aqui agora, que, olha só, o alelo V, ele mede 700 pares de bases. Para diferenciar o Vzão do Vzinho, eu uso uma enzima, tá, que quebra o Vzinho em duas partes. Então, eu vou ter uma parte no 400 e uma parte no 300. Um trecho com 400 pares de base e outro trecho com 300. A mesma coisa eles fizeram com o gene R. O gene R tem dois alelos, errão e errinho. E aí eles colocaram uma enzima que o tamanho do gene R é 500. E aí eles colocaram uma enzima que quebra o errão em duas partes, 150 e 350, certo? E aí, então, é isso que acontece. Então, aí, olha só. Eles fizeram aqui geração parental, 1, P2, F1 e aqui eram os filhotes, os F2, né? O que, na verdade, eu não vou fazer o exercício com vocês, só quero que você saiba interpretar isso aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o indivíduo 1, pessoal. Eu quero saber o genótipo do indivíduo 1. O indivíduo 1, ele tem 400 e tem 300. Se ele tem 400 e tem 300, qual alelo ele tem? O Vzinho, tá? Então, ele tem Vzinho. E ele tem, ó, 350 e 150. 350 e 150, ele tem errão, tá? Então, ele tem Vzinho e errão. Mas olha só, não tem que ser... Ele tem, o que nós colocamos ali? Vzinho? Ele tem Vzinho, tá? E tem errão. Ok, mas e aí? E o resto? Porque cada gene, né? Como somos diploides, sempre tem que ter dois alelos. Por que só aparece uma vez o Vzinho? Porque tá um em cima do outro. Lembra que eles têm o mesmo tamanho? Se esse indivíduo aqui só tem 400 e 300, é porque, né, só tem Vzinho.
e é rão, é rão. É isso que o indivíduo é, porque só tem, em relação ao gene R, tá ali 150 e 350. Vamos pegar um outro exemplo para você ver, ó. Vamos pegar aqui, vamos ver um que tenha bastante... Não, um que tenha bem pouquinho, ó. O indivíduo 5, ele tem 700. 700 é Vzão. Ele tem 350 e 150. Então, ele tem esse e esse. Então, ele é Vzão, Vzão, é rão, certo? Vzão, Vzão, é rão. Vamos pegar agora um que tenha bastante. Ó, o 7, por exemplo, ele tem 700, ele tem 500, ele tem 400, ele tem 350, ele tem 300 e ele tem 150. Então, ele é duplo heterozigoto, ele teria todos. Tá? Ele é Vzão, Vzinho, é rinho. Então, essa eletroforese, ela usou enzimas de restrição, pessoal, para separar os alelos, certo? E olha as afirmativas que a UFSC faz, por exemplo. O indivíduo 3, tá? Olha o indivíduo 3, ele tem 700 e 500. Ele só tem Vzão e só tem rinho. Ele é Vzão, Vzão, é rinho. E aí a UFSC coloca assim, o indivíduo 3 tem menos alelos do que o indivíduo 7. Muita gente marcou verdadeiro, tá falso. Por quê? Todos os indivíduos têm 4 alelos, todos, tá? Só que o que marca na eletroforese é justamente essa separação. Beleza? Deu para entender? Tá? Então, isso é super importante, isso vai continuar caindo. Então, esse tipo de análise é o resultado lá da eletroforese. Outro resultado bacana de uma eletroforese, né, é o teste de DNA, que pode ser usado para identificação de paternidade ou, como eu falei para vocês, na biologia forense, né, para detecção aí de crimes e tudo mais. Lembra o seguinte, pessoal. Existe uma coisa chamada identidade genética de cada um de nós, que é o famoso fingerprinting, tá? Que seria a impressão digital do DNA. Então, é o fingerprinting genômico que eles usam, tá? Porque cada um de nós tem sequências únicas no nosso DNA, que é chamado de DNA tandem. Então, você deve se lembrar que cerca de 10% do nosso DNA, lá no meio dos nossos genes, a gente tem sequências repetidas, tá? Sem sentido, mas que são a nossa identidade genética, certo? E a gente herda essas sequências, claro, ou do nosso pai ou da nossa mãe. Parte das sequências que a gente tem, elas não brotaram ali. E essas tandem repeats, né, pode ser chamadas de short tandem repeats, se elas forem mais curtinhas, ou assim, né, tandem repeats se forem maiores, enfim. É isso que é usado no teste de DNA. Então, o que se faz para fazer o teste de DNA? Pega a amostra de todo mundo, faz PCR dessa amostra, primeiro, certo? PCR só do qual trecho? Só do DNA tandem. Então, presta atenção, volta um pouquinho, desculpa, eu já vou escrever isso para vocês. Primeira coisa é pegar enzimas de restrição para cortar alguns trechos, alguns genes, para eu poder analisar só o DNA tandem dessas partes, tá? Então, eu vou cortar ali, eu não faço o teste de DNA com o DNA inteiro da pessoa. Eu uso enzimas de restrição para cortar o mesmo trecho de todo mundo, certo? E aí, eu vou fazer PCR desses trechos e aí vou colocar lá na eletroforese para separar por tamanho. E aí, eu olho o resultado, beleza? Eu vou olhar aqui primeiro com vocês e aí eu escrevo ali, tá? Então, ó, foi colocado, então você já sabe que aqui é o número de pares de bases que essa mãe tem naquele determinado trechinho de DNA. O pai tem mais um pouquinho, né, diferente do da mãe. E aí a gente tem os possíveis filhos, né? Então, aquilo que eu falei, essa sequência, esse trecho desse gene veio da mãe. Esse veio do pai, por quê? Por causa do tamanho, tá? Esse veio do pai, esse veio da mãe. Essa menina, ela tem trechos que coincidem apenas com a mãe. E esses trechos vermelhos não coincidem nem com a mãe,
e nem com o pai. Então, esses trechos vermelhos vieram de uma outra pessoa, certo? Por isso ela só é filha da mãe e não do pai. Esse menino aqui, ele é filho do pai A, porque bateu as sequências, e esse menino aqui, né, não é filho do casal, porque ele não tem sequências que batem nem com a mãe e nem com o pai, certo, pessoal? Aqui, eu coloquei nessa imagem as short tandem repeats que podem aparecer, que são sequências, por exemplo, AGT, 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 que podem se repetir individualmente em cada um de nós, tá? Então, vamos anotar aqui, para finalizar a nossa aula, as etapas e o objetivo, né, do teste de DNA. Então, perceba, pessoal, que eles podem tentar fazer uma salada aí na prova com vocês, né? Então, é importante a gente destacar isso, tá? Então, olha só, para fazer um teste de DNA, eu vou fazer análise de apenas alguns genes e verificar o tamanho das sequências individuais de cada um. Lembrando que essas sequências individuais de cada um chama-se DNA tandem. Até agora, a única prova que trouxe isso para vocês foi a CAF, tá? Mas como já apareceu por aqui, nada se cria, tudo se copia, daqui a pouco, né, a UFSC também já está falando aí desse nomezinho do DNA tandem. E aí, analisando essa pequena diferença, então, né, para fazer isso, eu tenho, deixa eu pegar a caneta preta aqui, usa-se as enzimas de restrição. Então, primeira coisa, né, pega amostras do DNA. Aí, segunda coisa, enzimas de restrição. Enzima, tá? Enzima de restrição usada em todas as amostras, para cortar o mesmo trecho de todo mundo, né, pessoal? Porque eu não posso comparar, por exemplo, eu vou cortar um trecho do cromossomo 1 do indivíduo A, um trecho do cromossomo 20 do indivíduo B. Não posso. Eu tenho que pegar o cromossomo 1, por exemplo, usar a mesma enzima de restrição que vai cortar só no cromossomo 1. Né? Então, a enzima de restrição, vocês devem se lembrar que ela se liga a trechos específicos, né, chamados de palíndromos, tá? E lembra que as enzimas de restrição são extraídas de bactérias, tá? Então, enzima de restrição usada em todas as amostras. Ó, terceira etapa, PCR das amostras, para ter bastante, para você poder ter dados suficientes. E quarta etapa, eletroforese. Certo? E aí, analisa. Quinta etapa, compara-se os trechos, né? Para ver, então, se há compatibilidade, certo? Em caso de ser para identificar o sangue de um possível criminoso ali, para identificar a pessoa mesmo, aí tem que bater todos os trechos com a da amostra da cena do crime, por exemplo. Certo, meus queridos? Era isso, então, que eu queria trazer hoje para vocês. Claro que tem muito mais coisa de biotecnologia, mas em outras aulas a gente vai abordando devagarzinho, beleza? Era isso, então. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau!